Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ana Luísa, eu sou diretora da Companhia de Dança Lápis de Seda. Eu vou fazer uma rápida descrição minha, tá? Sou uma mulher branca, cabelo comprido, uso um óculos transparente. Estou num espaço onde atrás de mim tem uns quadrinhos de dança, umas prateleiras com livro, uma planta. Tá, eu estou sendo traduzida em Libras pelo Marquinho Araújo, que é um homem branco, veste uma camiseta preta, o fundo dele é verde e ele é careca. Então, boa noite a todo mundo. Tá? Como eu estava falando, eu sou diretora da Companhia de Dança Lápis de Seda e sou coordenadora do projeto Um Novo Olhar para a Pessoa com Deficiência, que tem como objetivo atender pessoas com deficiência e proporcionar inclusão digital, porque o projeto ele é 100% virtual, oferecer 2 aulas semanais de dança para 100 participantes, mirando ali o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social. A gente também tem o objetivo de dar um suporte para as famílias e para a rede de apoio dos participantes através de mesas de conversa, de grupos, com a nossa equipe multidisciplinar, que é composta por uma psicóloga, uma assistente social e uma psicopedagoga. E também a criação de redes de compartilhamento de experiências e de conhecimento através das palestras. O projeto, ele é 100% virtual, ele atende 100 pessoas e é 100% gratuito, tudo 100. O projeto também trouxe um outro viés que a gente não tinha nem cogitado, assim, que é o fato dele ser virtual. Ele aproximou pessoas de lugares e de culturas bem diferentes. Então, a gente tem pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui da capital de Florianópolis, a gente tem do interior do estado. Então, além desses objetivos, a gente acabou criando ali uma rede de cultural mesmo, uma troca, né, cultural, que foi muito legal. Bom, hoje é o dia da nossa segunda palestra, que tem como objetivo trazer conhecimento para as pessoas, criar rede e aproximar pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. A gente hoje vai trazer um tema muito legal com a nutricionista Kênia Rosa, que é mestre em nutrição pela UFSC, e vai falar sobre as contribuições da boa alimentação no desenvolvimento físico e mental. Mas antes de trazer a Kênia, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do nosso projeto, um pouquinho das aulas, de como ele está sendo desenvolvido, que está sendo uma experiência tão bacana, e aí eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Tá? E outra coisa também, queria falar para vocês que nós ainda temos vagas, nós estamos abrindo novas turmas agora mesmo, nesse momento. Então, se vocês conhecerem alguma pessoa que possa se beneficiar desse projeto, passa o nosso site para as pessoas, a gente vai colocar aqui nos comentários o site, tá? E para a gente poder multiplicar essa experiência e atender mais pessoas. Eu agradeço demais a presença de vocês. Agora eu vou deixar vocês com um videozinho e depois com a Kênia, que vai trazer um conhecimento e um assunto muito legal para a gente, tá? Boa noite a todos e muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Rita. Eu sou o Diego, sou de Criciúma. Eu sou o Vitor, sou do Rio de Janeiro. Eu sou a Ana Flávia, bailarina da Companhia Lápis de Seda. O meu nome é Matheus. Sou bailarina da Paz Novas. Eu sou a Fernanda, sou bailarina do Novo Olhar. Meu nome é Gabriele e eu estou participando do projeto Novo Olhar.
e estou participando do projeto Novo Olhar. E estou muito feliz de participar desse novo projeto com o Novo Olhar. Eu tô adorando muito a dança, tô gostando muito. Vem participar com a gente. Vem! Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de me descrever primeiro. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, estou vestindo lilás, uma camisa lilás. Meu fundo é clarinho, tem uma florzinha ali no fundo, e daqui que eu vou falar um pouquinho sobre nutrição. Na nossa imagem também a gente vai compartilhar a apresentação, que vai ajudar no processo ali de ajudar, né, na formação de imagens, de transmitir mais aí conhecimento para vocês, tá? E aqui do lado também eu tenho uma apresentação para me guiar durante toda a nossa conversa. Outro ponto é, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar um pouquinho comigo, o chat está aberto, então vocês se sintam à vontade de estar conversando, tirando dúvidas, enfim, fazendo troca. Acredito que esse momento é para isso, para a gente trocar, conhecer um pouco mais esse universo da nutrição e complementar de que forma que a alimentação pode ser benéfica para toda a sua saúde, bem-estar e disposição. Por isso que o tema de hoje é nutrição em movimento, para mostrar que a nutrição também pode fazer parte do processo de cuidado, como é a dança para vocês. Por favor, pode passar para a próxima página. Esses pilares de saúde é uma imagem que é altamente divulgada na saúde, que traz vários pontos relacionados ao nosso autocuidado. Então, ali tem a questão do exercício físico, que é o que vocês praticam aí no projeto, tem a questão de saúde mental, a questão de propósito de vida, e também tem a nutrição, que faz parte desse processo e é um dos pilares de cuidado, de autocuidado, e principalmente buscando uma qualidade de vida. Pode passar. E sempre quando alguém vem conversar comigo em relação à alimentação, sempre vem a pergunta, né? Por que eu devo comer bem? Por que eu devo mudar os meus hábitos? Por que eu devo buscar um estilo de vida mais saudável? Aqui eu apontei 4 fatores, mas a gente pode elencar vários, né, no nosso dia a dia. Então, primeiro ali, bem-estar e disposição. O segundo, qualidade intestinal, que eu vou focar um pouquinho mais para frente, para trazer para vocês mais conhecimento nessa área. Melhora a questão da memória, da concentração e também ajuda a controlar o nosso peso, ou seja, nos manter mais saudável possível. Pode passar. Então, de forma geral, a alimentação vai estar envolvida em todo o nosso processo de saúde, de bem-estar e principalmente vai nos fornecer energia e vai nos deixar cada vez nos sentindo melhor junto com a dança. Pode passar. E aí eu falei para vocês anteriormente que eu iria focar bastante num conteúdo que é bastante novo, que a gente vem trazendo muito na nutrição, que é em relação do intestino. O que o intestino esconde e o que o intestino pode trazer de benefícios para a nossa saúde. Pode passar. Então, para vocês terem ideia, né, quando a gente fala de intestino, de saúde, né, intestinal, a gente tem que lembrar que o nosso intestino não é mais somente um órgão que digere, que degrada os alimentos, que fornece nutrientes. Ele é também, hoje, um processo de transformar todo aquele alimento em fonte de energia, mas também de produzir muitas coisas positivas para a gente. Então, hoje a gente fala que o nosso intestino, manter ele saudável, é nos manter saudável também. E para vocês terem ideia, que antes, quando a gente falava de neurônios, as pessoas sempre pensavam, neurônio, meu cérebro, né? Tô cheio ali de neurônios que me fornecem informação, que guardam as memórias, que guardam os sentimentos, né? Só que hoje já se sabe que no nosso intestino a gente também tem células neurais, várias, mais ou menos, né, aproximadamente 500 milhões. Então é muito neurônio que habita ali no nosso intestino também. E ele é responsável por estar fazendo vários processos aí que envolvem
movimento do intestino, né? Lembrar que o nosso intestino movimenta-se ali ao longo do dia todo, mas também vai trazer sensação de bem-estar, de disposição, também vai controlar a nossa fome, a nossa saciedade, ou seja, vai dizer até que ponto eu tenho que sentir fome, até que ponto eu vou me sentir saciado também. E ele é responsável também de formar 90% do hormônio da felicidade, a serotonina. Quem nunca escutou ali, né, que quando a gente dança, quando a gente vê uma imagem que a gente gosta, quando a gente gosta, quem gosta de dar um mergulho no mar, ou quem gosta de estar perto das pessoas que a gente gosta, ama e que se relaciona, sente esse prazer, sente esse bem-estar. Esse hormônio responsável por todos esses sentimentos e essas sensações é a serotonina. Então, a serotonina que a gente desenvolve lá na dança, no projeto de vocês, também a gente consegue ser estimulada pela alimentação. E de que forma que eu posso estar estimulando essa serotonina? Existem vários alimentos que a gente pode estar inserindo no nosso dia a dia em relação à alimentação, que são ricas principalmente de triptofano. Tem um nome feio, né, triptofano, mas é um nutriente muito importante nesse processo de produzir esse hormônio do bem, que é a serotonina. Ali eu coloquei, né, ovo, abacate, peixes, carne, leite, banana, castanhas, ervilhas, e aquela imagem ilustra bem ali dos alimentos que são ricos em triptofano. Mas eu gosto de dizer que a gente não precisa, eu tenho todos esses alimentos, eu preciso consumir todos esses todos os dias. Não, eu posso inserir diariamente algum desse grupo alimentar para estar me nutrindo e fornecendo esse nutriente que é tão essencial para a gente produzir a serotonina. Outro ponto bem importante é que a serotonina, apesar de ser esse hormônio da felicidade, do bem-estar, é um hormônio também que ajuda o nosso intestino a trabalhar melhor. Ou seja, digerir melhor os alimentos, ajuda principalmente na mobilidade do intestino. Como eu falei anteriormente, o nosso intestino, eu estou aqui parada conversando com vocês, mas ele está o tempo todo trabalhando, ele está o tempo todo movimentando. Isso é importante para a gente absorver os nutrientes, para a gente, né, se sentir, depois sentir fome, porque daí a gente vai digerindo o alimento, né? Só que é bem importante também para a questão de quem tem intestino mais preso, quem tem dificuldade no banheiro, que é importante também. Então, se a gente está produzindo esse hormônio, a gente está fazendo o nosso intestino funcionar melhor também, se movimentar. Então, não é só no movimento da dança, é no movimento também ali do nosso intestino, tá? Outro ponto bem importante que eu destaquei ali é em relação à hidratação. Muitas vezes a gente cuida bastante da alimentação, cuida bastante do que a gente está fornecendo de nutrientes, mas a gente esquece que basicamente nosso corpo precisa de muita água e o nosso intestino não é diferente. Ele é basicamente imerso em muito líquido. E se a gente não tomar uma quantidade adequada de líquidos, a gente desidrata. E a desidratação causa mal-estar, dor de cabeça, às vezes a pessoa está com fadiga, irritada. Então, hidratar é a base. Lembrar que hidratação é consumir água, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu tomo chá, eu tomo suco, eu como uma fruta que tem bastante líquido. Mas nada disso substitui uma boa hidratação. Ali eu deixei uma sugestão para vocês de como que vocês podem estar calculando a quantidade de líquidos para tomar ao longo do dia, a quantidade de água. Então, ali, 30 vezes o peso de vocês. Então, eu vou calcular 30 ml vezes o peso atual de vocês. Eu peso 60 quilos. 30 vezes 60 vai dar a quantidade de litros que você deve beber durante o dia. E, além disso, outra sugestão que eu dou para vocês é sempre observar a urina. Quanto mais escura a urina de vocês, significa que menos líquido você está consumindo. Então, vai lá no banheiro e faz xixi, né? Normal, todo mundo faz, e dá uma olhadinha. Se a urina estiver muito escura, significa que realmente você está tomando pouca água e tem que tomar mais água para deixar ela bem clarinha, assim, bem fluida, tá? E essa imagem diz aí uma sugestão dele, né? Primeiro, tem a sua garrafinha de água, que é muito importante. A gente sempre ter uma garrafinha ajuda a gente a estimular o consumo de água.
E o segundo passo, beba, né? Então, por exemplo, vocês estão aí na atividade, tem um encontro, tem a dança, não esqueça de deixar sempre um líquido perto de vocês, tá ingerindo essa água durante todo esse período da dança também, tá? Pode passar, por favor. Outra coisa bem importante de a gente conversar hoje. Lá no nosso intestino, como eu falei para vocês, habitam várias células neurais, habitam vários micro-organismos e graças a eles, né, a gente consegue sobreviver, porque se a gente não tivesse um monte de bactéria lá importante no nosso intestino, talvez a gente não conseguiria se proteger de vírus, de bactérias, de outras coisas que nos deixam doentes, né? Então, um dos passos principais da alimentação é fornecer para a gente prebióticos e probióticos. Tem um nome estranho também, mas eu vou explicar para vocês. O que é prebiótico? São os alimentos que eu vou estar ingerindo através da minha alimentação e vão estar fazendo essas bactérias do bem se proliferarem mais. Ou seja, é como se eu estivesse dando alimento para aquelas bactérias para elas conseguirem nos nutrir de maneira adequada. Coloquei ali para vocês alguns prebióticos. Banana, aveia, maçã, cebola, chicória, cacau. Mas lembre-se, prebiótico é todo alimento que é íntegro, ou seja, que tem bastante fibra, que tem bastante nutrição. Eu sempre falo que é aquele alimento que vem da terra, que não vem da indústria, que não é fabricado, tá? Já o probiótico, ele faz parte do núcleo das bactérias. Isso mesmo, é aquele alimento que vai fornecer as bactérias pra gente, as bactérias do bem. Então, ali, por exemplo, o iogurte natural, aquele que a gente compra que é azedinho, que não é aquele adocicado, que realmente é aquele feito à base somente do leite e do fermento lácteo. Existem alguns alimentos fermentados. Hoje se fala bastante do kombucha, que é um chá fermentado, do kefir, que é um iogurte natural que a gente faz em casa. Mas também existem alguns alimentos fermentados que a gente pode utilizar, por exemplo, o picles, ele é uma fermentação e pode ser utilizada também. Então, a gente está inserindo esses alimentos diariamente no nosso cardápio, com certeza vai deixar nosso intestino mais saudável também. Então, lembre-se mesmo, prebiótico, probiótico deve estar diariamente. Essa imagem mostra ali os alimentos que são prebióticos, ou seja, que tem as bactérias já na composição. Iogurte, o picles, alguns vegetais ali que são fermentados, o kombucha. Tem algumas pessoas que fazem isso em casa de maneira caseira, não tem problema, pode ser feito mesmo. A mesma coisa que o kefir, o kombucha, normalmente se fabrica em casa de maneira bem simples e traz muito benefício, tá bom? Outro ponto bem importante é a gente destacar em relação ao consumo de fibras. As fibras, para vocês terem ideia, a gente tem dois tipos de fibras. Aquelas fibras que a gente consegue digerir e eliminar e absorver os nutrientes, e aquelas fibras que praticamente passam pelo trato gastrointestinal, nosso intestino, nosso estômago, de maneira íntegra, porque o nosso corpo não consegue metabolizar ela, não consegue estar digerindo, quebrando em partículas menores. O que acontece? As duas são essenciais e devem ser consumidas. E a gente encontra principalmente onde? Nas frutas, nos vegetais, nos grãos. A gente encontra nas raízes, quando eu falo raiz, é mandioca, batata doce, batata inglesa. Ou seja, como eu falei anteriormente, todo aquele alimento que vem da terra, alimento íntegro, pouco processado. E o mais importante, é a gente sempre lembrar de ter o consumo diário desses alimentos. Ali eu coloquei uma sugestão para vocês. A gente indica de 25 a 30 gramas de fibra ao dia. Mas o que seria isso ali, né, no meu consumo alimentar? Vou dar um exemplo para vocês. Se de manhã eu consumo uma porção de fruta, levantei de manhã, tomei meu cafezinho com leite e comi uma maçã, ok? Depois, no meio da manhã, eu senti fome de novo, comi uma laranja. Depois, no almoço, eu comi uma concha de feijão. À tarde, eu fui lá e consumi um sanduíche natural, que no meio tinha uma salada. E à noite ainda fui lá e fiz um legume refogado para comer com frango. Com certeza aí você já está atingindo as necessidades de fibras. Mas para isso, tem que consumir fruta e tem que consumir vegetais todos os dias.
Ali tem uma imagem ilustrativa, pedi só para te voltar um pouquinho, isso. Uma imagem ilustrativa para mostrar em relação às porções. Hoje a gente indica de 2 a 3 porções de frutas, e quando eu falo porção, vocês conseguem ver ali a imagem da palma da mão? Cada imagem dela representa uma porção. Então, pelo menos 3 porções dessas durante o dia, e mais 2 a 3 porções de vegetais. A porção vegetal é as 2 mãos juntas, já da fruta é uma mão só. Então, às vezes, né, eu não quero pesar, eu não sei como quantificar, talvez a sua mão seja uma boa referência na hora de você estar consumindo as frutas e os vegetais, tá bom? Pode passar, por favor. Então, lembrando sempre que além das frutas e verduras, a gente não pode esquecer do tradicional, do que é aqui do nosso país, né? Que são principalmente as leguminosas. Então, o feijão, a lentilha, o grão de bico, as ervilhas, o milho em espiga, todos esses alimentos que eu falei, que estão nessa imagenzinha ali, são ricos em fibras também, e a gente deve consumir diariamente. O tradicional arroz e feijão faz muito bem o arroz e lentilha, ou, por exemplo, botar ali a espiga de milho para cozinhar. Tudo isso é extremamente saudável e faz muito bem para a sua saúde também. Pode passar. Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que o ideal é a gente reduzir no nosso cardápio ou até mesmo tentar ao máximo não estar consumindo. Tudo que eu falei anteriormente é falando sobre uma alimentação mais pura, mais limpa, mais natural. O alimento ultraprocessado foge disso. O nome ultraprocessado significa que ele passou por vários processos para se tornar algo. E hoje a gente fala que, inclusive, ele deixa de ser um alimento para ser um produto alimentício. Ou seja, ele deixou de ter as composições, né, que ele tem como alimento e passou a ser algo derivado daquele alimento. Então, por exemplo, se a gente pega um salgadinho, um refrigerante, um miojo, né, esses alimentos que são ultraprocessados, ele tem pouquíssimo do alimento nutritivo e tem muito conservante, aditivo, açúcar, gordura vegetal, sal. Ou seja, ele tem mais conteúdo que é negativo para a nossa saúde do que positivo para a nossa saúde. Mas tem uma imagem que vai ajudar mais ainda vocês nessa questão de interpretação. Pode passar. Vocês ali na imagem mostram certinho o que é um alimento in natura, processado e ultraprocessado. Exemplo primeiro ali, ó, o abacaxi. O abacaxi, ele é uma fruta íntegra, ele é um alimento in natura, ou seja, natural. Ele vem da natureza, sim. O primeiro processamento dele poderia ser o quê? Uma conserva. Peguei ali o abacaxi, cortei e coloquei numa conserva, num caldo de açúcar, por exemplo. O que seria o ultraprocessado? É a gente comprar por exemplo, aquele suco de pacotinho em pó, que é bem comum a gente no mercado encontrar. Ele quase não tem nada de abacaxi, daquele conteúdo daquela fruta, e tem excesso de açúcar, excesso de sódio, que é o sal, excesso de coisas que não trazem bem para a nossa saúde. E assim a gente pode perceber nas outras imagens. Ali aquele salgadinho de milho, não tem nada de milho mais. Por exemplo, se a gente pega aquelas carnes, aqueles empanados congelados do supermercado, ele não tem nada de peixe, não tem nada de frango. Ele foi extremamente processado até se tornar aquilo dali. E outra coisa bem importante, normalmente os alimentos que são ultraprocessados, eles são aqueles alimentos que duram um monte na sua geladeira ou um monte no armário. Ou seja, fica meses lá sem estragar. E aí você tem que duvidar, porque se tem alguma coisa na sua casa que demora muito para estragar, aquilo ali pode ser que tenha muito conservante que não faz bem para a nossa saúde. O alimento, ele surgiu para ter prazo de validade. Se a gente compra, por exemplo, uma fruta, ela não cria o bolor e a gente às vezes não acaba consumindo tudo. Ela não cria, né? A gente tem um período, a gente vai fazer uma comidinha, refoguei uma carne, alguma coisa. Tem um tempo, depois disso, ela acaba estragando, mesmo estando refrigerada. Significa que ela tem um tempo de prateleira menor. E quanto menor esse tempo, mais saudável o alimento é. Pode passar.
E outro ponto bem importante que eu botei ali, o rapazinho ali com cara de bravo, irritado. Esses alimentos que são ultraprocessados são alimentos que normalmente têm uma alta concentração de açúcar. Quem são eles? Refrigerante, suco de pacotinho, biscoitos, os salgados, por mais que salgados, né, tem o sabor de sódio, ele tem bastante açúcar na composição. Enfim, bala, doce, né, esses monte de produtos alimentícios que a gente encontra no mercado. O excesso no consumo desses alimentos está muito envolvido na piora da irritação, da sensação de mau humor, na sensação de irritabilidade. Então, se você é uma pessoa que tem essa característica de estar sempre irritado, estressado, com dor de cabeça, pode ser que você esteja consumindo muito açúcar. E a gente pensa sempre assim, mas eu não como tanto açúcar, mas é aquele açúcar que está embutido no alimento. Às vezes não é aquele açúcar que você põe no café, é aquele açúcar que você acaba tomando lá naquele suco de caixinha no almoço, ou naquele suco de pacotinho que você faz no jantar, ou é naquele biscoitinho que você fica ali beliscando durante o dia e nem percebe que está consumindo. Então, é perceber esses cuidados e tentar substituir e tentar não consumir eles diariamente, tá? Então, na próxima imagem, tem uma ilustração do que representa esses alimentos que são altamente concentrados em açúcar. Lembrando que açúcar ele não é um vilão, ele não é um criminoso, mas o alto consumo do açúcar, sim. Então, quanto mais a gente diminuir e aumentar o açúcar positivo, vamos dizer assim, o açúcar que vem de uma fruta, o açúcar que vem de outros alimentos que são íntegros, com certeza é muito melhor do que esses industrializados. Pode passar. Então, talvez o segredo principal aí de a gente buscar bem-estar, buscar qualidade de vida e buscar uma nutrição adequada é descascar menos, né? Não, descascar mais, desculpa, e desembalar menos, ou seja, olhar também para o nosso lixo lá em casa. Se eu produzo muito lixo que é papel, plástico, talvez, e pouco orgânico, pouca casca, pouco resíduo de ovo, né? Esses que a gente acaba descartando mesmo, pode ser que eu esteja enganada em relação à minha alimentação. Talvez eu esteja consumindo muito alimento industrializado e esteja deixando de consumir aquele alimento íntegro que faz muito bem para a nossa saúde. Então, descasque mais e desembale menos. Tá aí um segredo para alimentação também. E eu gostei muito dessa imagem. Então, o corpo que movimenta necessita de energia de verdade. Então, você que quer melhorar na dança, se sentir cada vez mais disposto, ter bem-estar, produzir coisas que são boas e saudáveis para o seu corpo, tem que lembrar que a nossa fonte vital de energia é o alimento. Então, tudo que eu estou ingerindo é a fonte para eu deixar essa máquina aqui ativa, deixar esse corpo ativo e saudável também. E quanto mais eu consigo escolher e entender o que eu estou consumindo, com certeza eu vou trazer benefícios para a minha saúde como um todo, inclusive melhorar no meu processo de dança também. E eu gosto muito de imagens coloridas para mostrar para vocês que o nosso corpo ele precisa disso, precisa de comida de verdade, precisa de alimento íntegro, precisa de que a gente deixe um pouco de lado o supermercado e vá mais à feira, que a gente faça um processo de autocuidado, porque a alimentação é isso. Alimentação, dança, qualidade de sono, ter boas relações, ter uma saúde mental, né, ativa, fazer as coisas que a gente gosta e se sente bem, faz parte de um autocuidado, de um olhar, né, para a nossa saúde de maneira diferenciada. E a alimentação, a nutrição e tudo aqui que eu trouxe para vocês faz parte desse cuidado. Então, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, agradecer o convite da companhia e principalmente vocês tirarem esse momento para estar escutando um pouquinho sobre nutrição, sobre a minha ciência e também de mostrar para vocês que é possível sim a gente ter bons hábitos, ter uma qualidade de vida de maneira simples e sem muitas neuras, tá certo?
Uma boa noite para todo mundo e qualquer coisa, volta ali, manda recadinho no chat que eu posso estar respondendo. Ó, tô lendo aqui, ó, algumas perguntinhas, tá? Deixa eu ver, vou começar do início, né? Pra não perder ninguém. Minha mãe está assistindo. Ah, que tipo de proteção o intestino faz? Ó, o intestino, ele é um órgão que protege principalmente nosso sistema imune. Ou seja, ele é uma barreira, é como se fosse ali um esquadrão que faz com que o nosso corpo se proteja de bactérias, se proteja de algumas doenças. Então, ele é muito responsável por essas questões ali, né? Então, se você fica muito doente, muito gripado, pode ser que sua alimentação não esteja legal e a gente tem que pensar nisso. Mas ele é um órgão que protege principalmente o sistema imunológico, tá? Vamos ver outra pergunta ali. Que tipo de estimulação? Ah, a alimentação, ela não faz só uma estimulação. A alimentação faz todo o processo de manter esse intestino saudável. É como se eu estivesse todo dia fornecendo um monte de nutrientes que deixa ele íntegro e protegendo a gente, tá? Vamos lá. Qual seria o significado de prebiótico e probiótico? Acho que vocês entenderam ali, né? Qual seria o significado de prebiótico e probiótico? Então, prebiótico, pré, é tudo aquilo que eu vou estar comendo e fazendo com que as minhas bactérias estejam mais saudáveis. Probióticos são aqueles alimentos que têm já as bactérias na composição e a gente pode estar consumindo para benefício da nossa saúde, tá bom? Tomo muito chá de abacaxi. Eu sei que chá é diurético. Sim, todos os chás são diuréticos. Mesmo aquele chá mais tradicional que a vovó faz, né? De camomila, erva cedreira, todos eles são diuréticos. Por isso que eu digo que nenhum chá, nenhum suco, nenhum refrigerante substitui a água. Gosta de tomar chá? Não tem problema, pode tomar. Tem seus benefícios, todos os chás, eles têm fitoquímicos que fazem muito bem para a nossa saúde, mas não esqueça de tomar água também, tá bom? Outra pergunta ali. Qual alimento eu posso comer antes da aula para dar energia? Além de estar bem hidratado, tomar bastante água antes, durante e depois da aula, eu posso comer uma refeição mais leve. Então, as frutas, uma salada de fruta, um iogurte, uma vitamina, tudo isso vocês podem estar consumindo. Evitar, por exemplo, alimentos fritos, gordurosos, ou salgadinho, algo que tenha uma digestão mais lenta, isso pode prejudicar, dar náusea, sensação de mal-estar. E outra coisa, não comer grande volume. Por exemplo, se vocês têm uma aula lá 4 horas da tarde, tenta comer até 3 horas da tarde para não estar muito cheio e não gerar desconforto na hora de vocês estarem na dança também. Lembre que quando a gente está dançando, a gente está movimentando, a gente está se exercitando, o nosso corpo ele não consegue digerir bem os alimentos. E isso pode gerar desconforto gástrico. Então, o seu estômago fica estufado, com sensação de desconforto, e talvez você não consiga dançar tão bem, tá? Agradeço todos os recadinhos aqui. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, depois vocês podem estar escrevendo ali na página do YouTube, que depois eu vou dar uma espiadinha e consigo responder também vocês, tá? É isso então, Marquinho. Será que finalizamos por hoje? Ai, quero agradecer o Marquinho, ficou aqui o tempo todo. Não sei se foi difícil, se eu falei muito rápido, Marquinho, mas agradeço aí a parceria. E também a toda a equipe, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Ana, agradeço por nada, que é isso, estou aqui para agregar, viu? Qualquer coisa pode escrever lá que eu respondo depois.